Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu trago para vocês hoje o último golpe de Vegapunk. Vegapunk deixou uma última pancada para o governo mundial resolver. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas se a minha voz estiver ruim, se alguma coisa estiver ruim aí, porque eu estou meio gripado. Segundo, o Dr. Vegapunk é um dos mais inteligentes de One Piece. E ele começou a pesquisar o século perdido, que é aqueles 100 anos que foram apagados da história. Como aconteceu com o reino de Clover, lá no reino o reino de Ohara, onde o Dr. Clover fazia a mesma pesquisa e o Dr. Clover acabou morto, né? Então ele sabia que o governo mundial, quando descobrisse que ele estava pesquisando o século perdido, também ia tentar silenciá-lo. Só que sendo ele inteligente como é, porque ele é o cientista mais inteligente de One Piece, ele criou um backup de emergência. Ele gravou um vídeo expondo a verdade do mundo e linkado ao próprio coração. Ou seja, se o coração dele parasse de bater, esse vídeo seria transmitido para o mundo inteiro. Conforme ele mesmo previu, o governo mundial enviou forças expedicionárias, né, a CP9, o Kizaru, inclusive, e até mesmo os Gorosei para matá-lo. E quem acabou dando o golpe final foi o próprio Kizaru, que atravessou o coração dele com a espada do paraíso, acabando por matar o Stella, né, que é o Vegapunk principal dos satélites. Só que quando a espada do paraíso perfurou o coração dele, ativou a transmissão. O Vegapunk sabia que assim que a transmissão fosse iniciada, eles iam procurar por toda a Egghead aonde estava o caracol principal, onde estava o caracol de transmissão. Só que esse caracol não é um caracol comum de transmissão, é o caracol de transmissão, que ele é um caracol de transmissão de receptor, ou seja, ele tinha por missão interferir em qualquer transmissão e usar qualquer tipo de sinal de onda para transmitir a mensagem de Vegapunk, ou seja, caracóis de comunicação, caracóis de qualquer tipo, iam transmitir aquela mensagem. E ele escondeu ele justamente no Golem, lá naquele robôzinho gigante, que ficava no ferro velho de Egghead, ou seja, era um robô jogado ali no ferro velho e tinha o caracol de transmissão, né? 5 anciões estavam em Egghead em suas formas, né, de batalha, né? E eles perceberam que a transmissão estava interferindo em qualquer tipo de sinal. Eles ficaram loucos. O Vegapunk estava transmitindo alguma coisa. Mesmo depois de morto, ele tinha algo a ser falado. Mas, afinal de contas, por que eles ficaram tão abalados com a transmissão do Vegapunk? O que tinha nessa mensagem? É isso que eu vim te contar. A mensagem de Vegapunk exibia verdades que o governo ocultava, que o governo censurava. Verdades essas que o governo não queria que fosse de conhecimento público. A primeira coisa que ele afirma é que o oceano está engolindo ilhas, que a maré está subindo e que civilizações já foram inteiramente engolidas. E ele também afirma que isso não é normal, isso não é da natureza, isso não é um fenômeno natural, isso é provocado por alguém. E ele também afirma que o governo tem conhecimento de uma civilização antiga que tinha uma tecnologia muito superior à do próprio Vegapunk. Uma tecnologia com uma fonte de energia quase ilimitada e que o governo fez questão de desaparecer com essa civilização por causa dessa tecnologia, porque o governo tinha medo de que essa civilização antiga pudesse superar o próprio governo atual. Então o governo reuniu 20 clãs poderosos antigamente, se reuniram para lutar contra essa civilização antiga e acabaram vencendo uma guerra injusta que deu origem ao governo mundial, como se conhece. Então, o governo mundial é o vitorioso de uma civilização que foi destruída por medo, ou seja, o governo mundial é criado a partir de uma guerra injusta que eles acabaram vencendo. O Vegapunk também diz que Joy Boy não é inimigo do mundo. Joy Boy era, na verdade, um guerreiro da liberdade, alguém que queria a libertação, alguém que não concordava com os métodos dos 20 clãs. E também foi chamado de o primeiro pirata.
Segundo o Vegapunk, Joy Boy era um guerreiro da libertação, alguém que queria a liberdade dos povos, que não concordava com a opressão dos 20 clãs. 20 clãs esses que esmagaram uma civilização inteira, né, que é a civilização antiga, e ocultaram essa guerra, esse acontecimento, em um século de existência que simplesmente sumiu dos livros de história. A história não foi apagada, ela foi alterada para não existir. Os vencedores dessa guerra apagaram essa guerra, porque eles sabiam que era uma guerra, vamos dizer assim, sem motivação, né, uma guerra sem motivação nenhuma, e colocaram Joy Boy, que era o guerreiro da libertação, como o maior dos antagonistas do mundo inteiro, como aquele que queria o mal do mundo, quando na verdade Joy Boy era alguém que queria a liberdade, era o guerreiro da libertação e o primeiro pirata, o primeiro homem a navegar. Durante a sua transmissão, o Vegapunk também afirma que os D, aqueles que têm o D no nome, são ligados ao antigo povo, a antiga civilização do século perdido, de alguma maneira. E que essa determinação dos D, que o governo tanto detesta, tem alguma ligação com o passado. Ligação essa que o próprio Vegapunk ainda não conseguiu desvendar. Mas ele afirma que qualquer um que tenha o D no nome tem uma grande importância com o passado ancestral de One Piece. E ele afirma uma coisa que nós já sabemos. Não era Gold Roger, e sim Gold Roger. Ele afirma que o Rei dos Piratas era um D, coisa que a maioria do pessoal de One Piece ainda não sabia, embora nós, leitores, já tenhamos esse conhecimento. Vegapunk também disse que não foi capaz de decifrar toda a verdade do século perdido, porque a história foi escrita, porém ele não teve tempo de decifrar toda ela. E disse ele que alguns poucos são capazes de ler o que foi deixado para trás. Aqui ele está se referindo aos poneglyphs, né, que foram deixados para trás e que o próprio Vegapunk tentou estudar e decifrar algumas partes. Ele até conseguiu, mas outras ele não teve tempo e não foi capaz. E nesse ponto a gente sabe que a única pessoa que está viva que consegue fazer as leituras é a Robin, né, que é uma sobrevivente de Ohara. No meu entendimento, a mensagem que Vegapunk deixou para trás é uma bordoada contra o governo, mas também vai deixar a atenção voltada para Robin, porque ela é uma das poucas que consegue ler os poneglyphs e fechar as lacunas que o próprio Vegapunk não conseguiu. Então o governo vai atrás da Robin, consequentemente indo atrás dos chapéus de palha. Voltando para a mensagem do Vegapunk, o Vegapunk afirma que a união dos 20 clãs e os Tenryubitos e o governo mundial que existe hoje nada mais é do que um conjunto de vencedores de uma guerra injusta que eles tentam censurar e esconder, e que eles são os verdadeiros vilões do mundo, porque eles atrasaram a tecnologia em pelo menos 100 anos, ao esconder o século perdido. E ele também afirma que o One Piece existe. Embora ele próprio ainda não saiba o que é o One Piece, ele afirma que o One Piece existe. E que quem encontrar o One Piece, seja lá quem for, pode mudar o mundo. Que o que está lá na última ilha, o que é o One Piece, seria capaz de mudar o mundo de One Piece da forma que conhecemos. Bem, essa foi toda a mensagem transmitida pelo Vegapunk, né? Toda a mensagem que foi exibida. Não foi toda a mensagem gravada, porque os Gorosei conseguiram interceptar, destruindo o robô, né? Da época de Joy Boy. E quando destruíram o robô, acabaram por cortar a transmissão. Então, assim, a gente não sabe ainda o que significa os D, porque o Vegapunk estava disposto a falar, mas foi cortado antes de falar. A gente também não sabe exatamente o que é ou quem era Joy Boy, porque o Vegapunk não conseguiu essa informação. A gente sabe que o One Piece existe, porque o próprio Barba Branca afirmou que o One Piece existe. E agora o Vegapunk também afirma. Mas a gente não sabe o que é o One Piece, porque o Vegapunk nem o Barba Branca falaram o que era o One Piece. A gente sabe que Joy Boy foi o primeiro pirata a navegar, ou seja, foi o primeiro cara a ser chamado de pirata. E ele não falou também sobre o Rocks de Shebeck e sobre o incidente de God Valley. Eu achei que ele ia falar, mas ele não falou sobre o incidente de God Valley. Mas ele falou sobre a criação do governo mundial, colocando o governo mundial como os vilões da própria criação, né? Falando que aquela guerra foi injusta e que eles se uniram em 20 clãs, dando origem ao governo mundial e aos Tenryubitos que existem hoje. Ele deixou bem claro que não era capaz de desvendar tudo, porque aqueles que sabiam desvendar foram mortos pelo governo. Ele exibiu isso na sua mensagem. Ou seja, isso coloca Nico Robin
em risco, pelo menos é o que eu imagino, né? Já que ela é uma das poucas que sabe ler. Ela e a Purim, que está nas mãos do Barba Negra, agora, nesse momento. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi a mensagem que Vegapunk deixou, né? O último golpe dele de misericórdia contra o governo, que espalhou, sim, muitas informações importantes, mas que não contou tudo, porque ele não teve tempo de pesquisar nem decifrar tudo, né? Já que os poneglyphs estão numa linguagem que poucos conseguem ler. Então é isso. Fiquem com Deus. E até o dia 26. Feliz Natal para vocês, tá?